Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Que alegria encontrar você aqui nesta quinta-feira, logo cedo no nosso café. Peço a você o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante. Que você já comente a tua expectativa em relação ao que vem aí do Campeonato Brasileiro. O Vasco tem time para brigar pelo quê dentro dessa competição? Será que vai mudar o número de estrangeiros já nesta edição? Pode ter mudanças também no número de rebaixados para a Série B? Vamos debater tudo isso e muito mais agora aqui no nosso Café Vascaíno. Então, deixa seu like, comenta, compartilha, manda para geral, como você sabe, e dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Ontem rolou uma reunião importante na sede da CBF, lá estavam o CEO, Carlos Amodeu, e também o diretor de futebol do Vasco, o Marcelo Santana. Marcelo já vai conversar com a gente aqui. Aliás, agradecer já ao meu grande amigo Wellington Campos, do canal Wellington Campos FC. Está aqui na descrição para você já se inscrever lá, também dar aquela moral, deixar o seu joinha lá, porque o trabalho do Wellington é fantástico. Ele esteve na CBF, mandou esse material para a gente, porque ele entrevistou o Marcelo Santana. Nessa reunião, alguns pontos foram debatidos e pontos importantes, como, por exemplo, o número de estrangeiros, hoje autorizado no Campeonato Brasileiro, de 9 por partida, não importa se jogando no banco, 9 relacionados por jogo. Foi também debatida a questão do gramado sintético. Começou a ser debatida também a questão de rebaixamento. Há quem defenda, e eu estou nessa linha, tá? Eu acho que 4 é um número muito alto, você está rebaixando 20% do campeonato. Eu defendo que 3 devem ser rebaixados, sendo que o antepenúltimo, ou seja, o 18º, jogaria uma repescagem com o terceiro da Série B, como acontece em várias ligas pelo mundo, né? A espanhola, por exemplo, é assim, a alemã da mesma forma. Então, assim, mas isso está sendo debatido, não sei se será implementado já para essa edição. Em relação aos jogadores estrangeiros, o Marcelo Santana deixou muito claro, e aí faz sentido, e o Vasco é o clube até que tem mais estrangeiros, salvo engano, acho que o Vasco hoje está com 11. Mas, enfim, o que faz sentido? Não pode ser aplicado de imediato a regra. A regra precisa ganhar pelo menos 2 anos de carência, porque há contratos longos e em vigência. Como é que você vai fazer? Pô, o Vasco tem 11, só pode botar agora 7, vamos dizer que reduza de 9 para 7. Como é que você faz com os caras sob contrato? Como é que você administra o dia a dia? Corta sempre 4. Só no time titular do Vasco, vamos lá, quem está de estrangeiro? Verrete, Paê já foi titular, mas hoje só o Verrete, quem mais titular? Nuno Moreira, conta como estrangeiro. Garré se virar titular, já são 3. No banco sempre estão Paê, 4, Puma, 5, Esforça, 6. Olha aí como é que vai crescendo a lista. Lloyd, 7. Então, assim, não dá para você de uma hora para outra reduzir. Ainda tem jogadores que estão no elenco que até não são muito utilizados, né? Capasso, por exemplo, é outro que é estrangeiro e não é utilizado, mas está lá também no elenco. Então, o Vasco está trabalhando aos poucos para poder fazer a redução do elenco, e vai passar até pela saída de alguns estrangeiros, dentre eles o próprio Capasso, o próprio Esforça. O Vasco tenta fazer alguma negociação com ele, mas o Marcelo Santana vai falar com a gente aqui nessa entrevista que rolou coletiva na CBF e foi enviada para nós pelo Wellington Campos, do canal Wellington Campos FC. Acompanhe o que o Marcelo Santana falou para a gente poder bater papo aqui na volta. Olha, eu acredito que no ano passado, eu cheguei no Vasco, foi apresentado dia 1º de julho, era um cenário de muito mais incerteza do que hoje. A gente hoje já tem uma noção mais clara dos contratos, da ausência de pagamentos que muitos contratos houve na administração anterior, e a gente consegue ter uma previsibilidade maior de caixa. Claro que o tema da RJ, na linguagem popular, não é um tema fácil de você dialogar e muitas vezes de você ser entendido pelo torcedor, pelo mercado, mas outros clubes aqui dentro do futebol brasileiro já buscaram, seja o regime centralizado de execuções, como a via da RJ, para terem um equilíbrio maior no seu departamento financeiro, no seu fluxo de caixa, e demonstraram sucesso nessa iniciativa. Então isso também, em paralelo, dá uma tranquilidade maior ao torcedor do Vasco do que a administração do presidente Beredinho tem buscado, de reorganizar o clube, de demonstrar ao mercado a boa-fé que o Vasco tem para honrar os seus compromissos. A gente não atrasou nenhum pagamento de salário, de imagem, de funcionários, desde a administração do presidente Pedrinho. Premiações também, a gente já virou o ano com tudo quitado.
e é buscar esse caminho de fortalecimento para que ele reflita nos dois maiores interesses do torcedor, que são os resultados dentro de campo e a perspectiva de buscar um novo investidor sendo um parceiro da SAF. Marcelo, o que o Vasco vai fazer no período que o campeonato paralisar no meio do ano por causa do Mundial? Como resolver isso? Olha, primeiro a gente tem esse período de agora, né? É um período, aí são as adaptações que o calendário tem que fazer. A gente vai ter um período maior de treinamento antes do início do Campeonato Brasileiro do que a gente teve no início da temporada. Quando, se você fosse trabalhar pela lógica, deveria ter sido o contrário. O maior período de preparação deveria ser antes do início dos jogos oficiais, mas são as adaptações de calendário. Então agora a gente está readequando a carga de treino. A gente deve fazer ali provavelmente 2 jogos treinos para buscar um nível diferente de coletivo, de só trabalho interno, para que a gente possa testar algumas alternativas aí dentro da competição. O Fábio Carilli agora, nesse período, tem uma possibilidade de trabalhar com um elenco mais completo. A contratação dos extremos aconteceu no finalzinho da janela por parte da diretoria. Então ele vai ter essa possibilidade agora de, se ele julga necessário mudar esquema tático, fazer alguma correção de rota, é um momento mais adequado. E na parada do meio do ano, aí a gente conversa um pouco mais para frente. A gente tem que ter muita responsabilidade. Semana que vem tem um sorteio da Sul-Americana. A gente tem, no mínimo, 6 jogos da fase classificatória. A gente tem um eliminatório da Copa do Brasil. 12 partidas pela Série A, tudo antes da pausa de meio do ano. Então vamos focar primeiro nessa parte competitiva, para depois a gente pensar essa questão do meio do ano. Vem mais reforço aí? Vai sair gente lá no Vasco? O que você vai fazer? Eu acredito que essa janela ela permite essas correções, tanto de empréstimos de atleta quanto eventuais contratações. E o Vasco tem dialogado com alguns clubes sim para fazer pequenos ajustes dentro do seu elenco. Valeu, ídolo, por ter enviado esse vídeo para nós aqui. É isso, torcedor. Algumas mudanças vão acontecer no Campeonato Brasileiro, não de imediato, não acredito, mas o Conselho Técnico já se reuniu e já trouxe ideias. Agora, um ponto que foi tocado na reunião em relação a 2027, ou seja, daqui a 2 anos, o Vasco, ou melhor, os clubes, e o Vasco faz parte desse hall, os clubes organizarem o Campeonato Brasileiro. Será? A LFU e a Libra precisam se entender em relação a isso. Bom, ainda em relação ao processo judicial, em relação a algumas transferências de propriedades, enfim, dívidas, eu vou debater hoje numa live. Então convido você, torcedor vascaíno, hoje, a partir das 7 da noite, tem live de membros. Se você é membro do nosso canal, então, 7 da noite, conto com você de 7 às 8. E a partir das 8, a nossa live falando exatamente sobre recuperação judicial, sobre os próximos passos, ouvindo especialista. Então convido você a partir das 8 da noite. E antes, meio-dia, tem o nosso Na Conta KTO. Ontem não rolou, porque o Rei, segundo ele disse, ele foi pela 2ª vez no mês de março ao proctologista. Mas diz ele que está hoje um pouco assim de lado, dá para fazer o programa e ele vai bater papo com a gente. Então a gente vai fazer o nosso Na Conta KTO hoje, meio-dia. Meio-dia, eu espero você no nosso Na Conta KTO e depois à noite tem a nossa live com os membros 7 da noite e às 8 da noite a live geral para falar de recuperação judicial, porque tem muito assunto para tratar. E olha, a política do Vasco está fervendo. Os bastidores estão agitados. Eu vou tratar sobre esse assunto mais tarde. Um grande abraço para você, fique com Deus, uma ótima quinta-feira. E não esquece, dedo no like, comenta, compartilha, manda para geral e se inscreve no nosso canal. Hoje o cenário diferente, porque eu estava no Maracanã transmitindo um jogo para Flashcore. Aproveitei e fiz esse material exclusivo para vocês aqui com todo carinho. Valeu, tamo junto e até a próxima.